Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, né? Usando o mesmo livro que foi escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1, a segunda parte do livro, no capítulo 1, que fala sobre os Espíritos. Então, é o capítulo dos Espíritos. Nós falamos já em outras aulas sobre a origem e natureza dos Espíritos, sobre o mundo normal primitivo, sobre a forma e ubiquidade dos espíritos, sobre o perispírito, sobre as diferentes ordens de espíritos e falamos sobre a escala espírita. Hoje nós falaremos sobre a terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. Então vou realçar aqui para que a gente lembre, né, no próximo vídeo aonde a gente parou. Tá bem? Essa parte, ela é uma parte comprida também, né? Então eu vou dividi-la em aulas diferentes, para que a gente possa entender o melhor possível, sem colocar muito conhecimento na nossa cabeça, para que a gente possa também arquivar, né, o conhecimento de maneira melhor. Então, a gente vai falar sobre a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E eu vou falar só sobre essa pergunta 101, tá? Ou item 101 hoje. Não vamos ir mais além do que isso. Bom, lembrando que se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, tá bem? Compartilhar, colocar comentários, ajuda muito o nosso trabalho a ser divulgado, tá bem? Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Então vamos lá. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. E aí nós temos caracteres gerais, as características, as qualidades, né? O que caracteriza, em geral, os espíritos imperfeitos. E aí Kardec diz o seguinte: predominância da matéria sobre o espírito. Então, os espíritos imperfeitos dão mais valor ao que é material do que o que é espiritual. Isso é uma característica deles. Tem propensão para o mal, né? Não só agir, como pensar o mal, né? Eles pensam, né? E podem até ter desejo de praticar o mal e ficar feliz, né? Se comprazer com o mal. Também outra característica é a ignorância, né? Eles são ignorantes, eles não têm conhecimento ou pensam que são inteligentes, são orgulhosos, egoístas, né? Então, o orgulho e o egoísmo também é uma característica dos espíritos imperfeitos, e todas as paixões que lhes são consequentes. As paixões que são consequentes do quê? Da ignorância, do orgulho e do egoísmo. Aí você pode colocar avareza, né? Ira, luxúria, todos os sete pecados capitais, né? A vaidade, a soberba, a ganância, né? A gente pode pôr vários aí, a gula, tudo isso, né? São paixões que são consequentes desses três itens aqui, né? O ciúme e por aí vai. Os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não compreendem. Eles não compreendem o que seja Deus, o que quer que seja Deus. Eles intuem, né? Tem aquele leve sentimento de Deus, mas não sabem o que é Deus, não compreendem. Nem todos os espíritos imperfeitos são essencialmente maus. Então, nem todos são maus. Em alguns espíritos imperfeitos, há mais leviandade, irreflexão e malícia
do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal. Então eles não fazem, tem alguns tipos de espíritos imperfeitos, não faz uma coisa nem a outra. Mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Então, se você não faz o bem, você está fazendo parte da categoria dos espíritos imperfeitos. Outros espíritos, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. Você imagina aquela pessoa que tem uma arma em casa e ficam, não é, aguardando o momento que entra alguém desconhecido para elas darem um tiro, para elas usarem a arma. Isso é se comprazer no mal, né? E se rejubilar, porque a ocasião deu né, oportunidade para que ele fizesse o mal. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Então, os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, podem ser inteligentíssimos, o que não muda em nada a ignorância, tá bem? Eles podem ser inteligentes e ignorantes. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, não importa o quão inteligente ele é, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Então, as ideias dos espíritos imperfeitos, né, que possuem suprema inteligência ou que são inteligentes em algum grau, não têm ideias, né, não têm pensamentos elevados e também sentimentos, não têm sentimentos elevados. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita. Então, eles não sabem nada do mundo espírita. Sabem, podem saber, mas é algo restrito, algo pequeno. E o pouco que sabem sobre o mundo espírita se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Então, tudo aquilo que os espíritos imperfeitos sabem, né, o pouco que sabem sobre o mundo espiritual, se confunde, tá bem, com o que é o mundo da vida corporal. Não nos podem, os espíritos imperfeitos, não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Então, quando nós nos comunicamos com espíritos imperfeitos, eles nos falam coisas que têm erros e que são incompletas de sentido, incompletas de conhecimento. Não é um conhecimento vasto, é um conhecimento ínfimo, pequeno. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, apesar, não é, da gente conversar com eles e das comunicações dos espíritos imperfeitos, não é, serem mesmo imperfeitas, tão imperfeitas quanto eles, existem ali confirmada grandes verdades, né? Bom, na linguagem, né, na forma que eles falam, na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Então, o caráter dos espíritos imperfeitos pode ser revelado, pode ser compreendido através da linguagem. Se eles falam com raiva, com a voz alta, se eles usam palavrões, não é? O tipo de relação que eles fazem a respeito das coisas que eles acreditam. Isso a gente pode perceber o caráter deles. Todo espírito que, em suas comunicações, traz um mau pensamento, pode ser classificado na terceira ordem. Então, qualquer espírito que vem com um mau pensamento pode estar classificado
na terceira ordem, ou seja, na ordem dos espíritos inferiores. Conseguintemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Então, se começa a aparecer na nossa mente pensamentos ruins, são pensamentos sugeridos e vêm de espíritos desta ordem dos imperfeitos. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Então, quando um espírito imperfeito vê que os bons espíritos estão felizes, isso para eles é um tormento, né? Porque eles sentem inveja e o ciúme. Então, quem sente inveja e o ciúme pode se considerar um espírito imperfeito também. Os espíritos imperfeitos conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, né? Eles não conseguem se desembaraçar dessas lembranças. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Então, as lembranças, né, dos sofrimentos que eles tiveram é muito mais doloroso do que a realidade em si. Então, essa lembrança acaba sendo mais real do que a realidade para eles. Então, esses espíritos sofrem, pois verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos males que ocasionaram aos outros. Então, eles sofrem por isso. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Eles exageram, né? Ninguém sofre para sempre, mas como eles sofrem muito, eles acham que vai ser eterno esse sofrimento. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, sem a punição, né? Sem essa punição, eles não se emendariam. O sofrimento é um tipo de remédio para o espírito. Então, eles sofrem porque eles mesmos escolhem sofrer. Então, nesse sofrimento, como Deus é soberanamente bom e justo, é esse mesmo sofrimento que vai fazer com que eles parem de sofrer. Assim que eles perceberem que eles não precisam sofrer. Podem compor 5 classes principais. Então, os espíritos imperfeitos estão em 5 classes. E nós veremos essas 5 classes na nossa próxima aula. Quer dizer, vamos passar por cada uma em cada aula para que a gente possa entender direitinho o significado dessas 5 classes. Está bem? Eu espero que vocês estejam gostando dessa aula tanto quanto eu. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.